Então, dando continuidade à nossa programação científica, teremos agora a conferência de abertura intitulada As Histórias das Ciências na Formação Docente, Conceitos, Epistemologias e Justiça Social. Vai ser proferida pela professora doutora Thaís Cirino de Mello Forato, da Unifesp, a professora e pesquisadora junto ao Departamento de Ciências Exatas da Terra, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp Diadema, atuando no curso de graduação em Ciências, licenciatura em Física, Química, Biologia e Matemática. Coordenadora do Grupo de História das Ciências e Educação em Ciências na Unifesp, atualmente é orientadora permanente no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Unifesp e orientadora pontual no programa de pós-graduação em Prioridades no Ensino de Ciências, o PIEC da USP. Desenvolve pesquisas envolvendo interfaces entre a história da ciência e a educação científica, a formação de professores e a divulgação da história das ciências. Foi co-idealizadora e cofundadora do PROMITEIAC, não sei se pronunciei certo, revista de Fisiologia e Ciência, onde atuou como editora adjunta entre 2009 e 2019. Bacharel e licenciada em Física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, USP. Realizou pós-doutoramento no Instituto de Biociências da USP, junto ao programa de pós-graduação em Prioridades em Ensino de Ciências. Então, com as senhoras e senhores, a professora doutora Thaís Forato. Thaís, fique à vontade. Muito obrigada, Júnior. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar desse evento. Gostaria de estar pessoalmente aí, mas infelizmente, né, alguns imprevistos ocorreram. Então, vamos lá. É uma honra poder estar aqui. Quero contar para vocês um pouco dessa trajetória, né, o que venho fazendo. Então, eu optei por fazer uma parte teórica muito rápida, porque eu queria mostrar as coisas que a gente vem implementando lá no curso, né? A gente sabe que com 6 décadas de pesquisa nessa interface, e durante essas 6 décadas, muitas ideias foram sendo propostas, analisadas, uma literatura farta sobre benefícios, desafios, né? Sobre essa interface, já são bem conhecidas. Então, eu vou fazer uma recapitulação de algumas ideias centrais nesses projetos que a gente vem desenvolvendo na Unifesp, porque eu acho que é importante mostrar a maneira como isso se materializa na prática, né? A grande pergunta que sempre vem de professores em serviço, em formação, como a gente vai tirar conteúdo para colocar história. Então, o meu grande desafio é falar: jamais a gente vai tirar conteúdo, jamais. É um desafio de você usar a história como um recurso, uma estratégia, uma metodologia para tratar os conteúdos de maneira crítica, né? Com vários benefícios formativos agregados a isso. Então, o discurso já está posto, né? Em inúmeras publicações. O negócio é assim, então, então, o que vocês vêm fazendo? Como é que vocês estão aprimorando, né? Formiguinha e etc. Então, eu tenho, assim, esses projetos voltados para a formação de professores desde que eu ingressei na Unifesp. Então, são 15 anos já que esses projetos vêm avançando, pouco a pouco, né? Nós iniciamos com um diálogo entre a pesquisa e o ensino. Depois, eu incorporei a extensão, mais recentemente, a curricularização da extensão. O que significa? Que todas as minhas ações, elas são interligadas e guiadas por um projeto guarda-chuva, né? E desse projeto guarda-chuva, eu tenho as ICs, TCCs, mestrados, doutorados, que estão trabalhando diversos aspectos
dessa proposta maior, né? Isso significa que há uma ressonância entre o que a gente vai desenvolvendo, implementando, avaliando, observando, interagindo, aprimorando. Então, todos os anos eu faço algumas mudanças, tanto nos temas que eu vou inserindo, a partir dos contextos, né? Como aprimorando as atividades em si. Não sei se vocês perceberam, mas a cada ano os ingressantes e as ingressantes chegam com perfis variados, e aí a gente tem sentido essa necessidade, né, de ir refinando o discurso, a abordagem e as estratégias metodológicas também, né? O contexto de atuação, eu acho importantíssimo comentar, porque não existe receita de bolo mágica. O que é bom numa turma não é na outra, numa universidade não é na outra, vocês sabem como é. Então, minha atuação é numa universidade pública, a gente tem uma formação prioritária para a escola pública, mas vários egressos trabalham numa diversidade de frentes na educação, não apenas na escola pública e na particular, mas também construindo materiais, atuando em prefeituras, né, governos e tal. É um curso de graduação em ciências, tem no vespertino e no noturno. Nós temos 2 anos de ciclo básico, em que todo mundo compartilha a mesma formação, e 2 anos na área escolhida. Então, eles vão sair professores de ciências, mas com uma habilitação aprofundada em uma dessas 4 áreas. Bom, e aí, alguns dos pressupostos que eu quero destacar, né? São muitos, não só esses. A gente sabe da importância, né, de trabalhar a formação tanto de pesquisadores, como de professores da escola básica, né, para que isso chegue na sociedade, tanto pela divulgação científica, pelas mídias, pelas artes, porque as pseudo-histórias, as narrativas colonialistas, né, estereotipadas, estão espalhadas em toda parte. Então, a gente precisa que as pessoas consigam identificar e estar cientes do que essas narrativas guardam em si, né? Dos reais malefícios que elas causam. E saber lidar com isso, preparar professores para que na escola básica isso seja trabalhado. Pela imensa literatura, alguns pressupostos foram, assim, sempre destaque no projeto, né? Desde 2000, o Alexandre Medeiros, depois o André Martins, o Winston Schmieder, que muitas pesquisas de formação de professores têm mostrado que não é suficiente uma disciplina de história e uma de filosofia, né? Isso a gente já tem 25 anos, pelo menos, de retorno nacional, né? E que, então, a proposta é que os discentes, as discentes, elas possam viver esse processo, né? Que eles precisarão executar na sua futura prática docente, né? Eles e elas precisam experienciar o uso da história, como isso entrou na sua formação, para que eles se sintam mais subsidiados para propor algumas iniciativas para os seus respectivos contextos. Então, é fundamental saber identificar a pseudo-história, porque ela está aí, né? No cinema, em videogame, em livro, material didático, etc. Saber localizar fontes confiáveis, né, historiográficas, para os temas que desejarem, e entender que o uso da história da ciência vai trazer benefícios tanto com relação aos conceitos científicos, como aos conceitos epistêmicos e não epistêmicos, e essas pautas mais recentes vinculadas à promoção da justiça social, né? Então, nesses objetivos, o que eu tenho trabalhado? Você vai mobilizar conceitos, teorias,
modelos, leis científicas, técnicas e tecnologias, vai trazer uma formação cultural para o professor, uma formação pedagógica, né, por meio dessas estratégias didáticas variadas que a história permite, vai trabalhar a natureza das ciências e a decolonialidade. Então, os aspectos epistêmicos vão evidenciar que há uma pluralidade metodológica na ciência, não uma essência, né, que todo mundo segue o único método científico, coisa já bastante bem discutida. Muitos aspectos culturais que estão presentes nas sociedades, né, tanto geograficamente como temporalmente localizadas, e alguns aspectos pessoais também, que são muito presentes na vida de quem faz ciência, né? Além daqueles que estão presentes nesse jogo político mais macro, interferindo nos rumos sociais. E a decolonialidade tem sido um recurso teórico muito importante para justamente desvelar essas desigualdades e essas injustiças, né, que a gente percebe na produção e no acesso à ciência e no poder que ela confere, né? Então a gente ministra uma área do saber, né? A gente tem a licença para ministrar sobre ciências e essas ciências elas tiveram um papel fundamental nessas forças que moldam o mundo, né? Quem manda, quem obedece, e assim por diante. Aí a gente consegue, a partir desses, também do apoio desse referencial da decolonialidade, trabalhar as historicidades que levam a tantas injustiças sociais, né? Ligadas ao meio ambiente, aos diversos racismos, aos negacionismos, às desigualdades sociais, classismo, sexismo, racismos, machismos, misoginias, genocídios, a violência religiosa, as interseccionalidades, etc. Então, em síntese, a gente quer discutir como a ciência, né, moldou essa construção das culturas humanas e a organização sociopolítica da sociedade. Basta pensar na organização do mundo após a Segunda Guerra Mundial, né? Parece que isso agora sofre alguma mudança, vamos ver. Como que o desenvolvimento das ciências determinou, né, quem vai ter acesso aos benefícios e quem foi excluído, né? Quanta miséria e exploração para uma massa gigantesca de pessoas no planeta. E aí compreender como os conceitos científicos, que não serão tirados da aula, né? Mas eles estão vinculados para pensar esses temas sensíveis de justiça social. Então, outro pressuposto é que as concepções que os professores e as professoras têm sobre as ciências, sobre o seu ensino, seu aprendizado e sua avaliação, guiarão a sua prática, né? Vão interferir nas ações que eles executam sobre e com o material didático. Então, preparar essa visão crítica sobre a ciência e sua relação, né, no planeta é fundamental. Então, elas jamais, as histórias das ciências, no plural, porque a gente também reconhece uma pluralidade epistêmica, elas jamais vão substituir os conteúdos conceituais curriculares. Elas precisam ser entendidas, né, como justamente um auxílio para dar sentido aos conteúdos conceituais curriculares. Então, eu vou começar a falar dessa proposta. A gente trabalha na perspectiva do uso de episódios históricos, né? Porque um dos pressupostos da pesquisa é que conhecer uma diversidade de episódios históricos permite que estudantes entendam as diversas possibilidades de aspectos da natureza da ciência que se manifestam do ponto de vista empírico na história, né? Como que fontes primárias mostram na história das ciências as diversas características culturais e pessoais que estiveram envolvidas na construção desses saberes.
Então, para essas disciplinas que eu estou chamando de básicas, que são aquelas famosas Física 1, 2, 3, 4, Química 1, 2, 3, 4, Biologia, 1, 2, Matemática 1, 2, 3, 4, etc., o foco é nos conceitos científicos. Então, a gente trabalha alguns artigos históricos voltados para compreender os conceitos científicos naquele contexto, como se desenvolveram. Só que são artigos escritos mediante uma historiografia atual que também estão destacando aspectos epistêmicos e não epistêmicos, né? Como a luta pelo poder, como as questões de negacionismo e etc. Já nas práticas pedagógicas, eles vão trabalhar a questão da natureza da ciência, da justiça social, vão praticar a identificação da pseudo-história, construir planos de ensino, propostas, projetos, uma série de atividades didáticas e tal, só que também esses artigos retomam conceitos. Então, em nenhum momento o conceito é discutido, por exemplo, sozinho, não que em todas as aulas todo mundo tenha que fazer isso, não é isso. Mas a gente tem experiências de que algumas aulas discutindo a história, os alunos conseguem, e as alunas, né, problematizarem aqueles outros conceitos, entender que também foram construídos em contextos socioculturais específicos, né? E ao trabalhar, vocês vão ver pelos exemplos, a parte de, vamos dizer, pedagógica, usando a história, você retoma conceitos e vivencia mais uma vez como que um episódio histórico te permite pautar todos esses temas. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Na disciplina de Física 3, que agora a gente chama de energia, nas aulas que trabalham termodinâmica, por exemplo, essa disciplina é coordenada pelo professor José Alves. E há um momento em que os alunos apresentam seminários a partir de textos de história da ciência que lidam com esses conceitos de termodinâmica. Só que esses textos também trazem muitos aspectos da natureza da ciência e permite essa reflexão, essa crítica, essa discussão sobre controvérsias, a decolonialidade, o confronto, a discordância entre pesquisadores, as influências não necessariamente epistêmicas, né, sobre a ciência e etc. Nas práticas pedagógicas de ciências, é a Maria Nizete, né, quem coordena. E há um módulo, ela trata de vários temas, e um dos módulos é a história da ciência. Então, é onde a gente ainda tem os alunos que vão optar pelas trajetórias. Então, aqui também, física, química, biologia e matemática, nós temos, né, as 4 áreas presentes, vão trabalhar com essa identificação da pseudo-história em materiais didáticos. Nos projetos integradores 2, que são voltados para as questões étnico-raciais, a mesma coisa. A gente está trabalhando a questão da história e da cultura indígena, no caso dessa disciplina, né? As questões afro-brasileiras são trabalhadas em outra disciplina. E essa também é uma disciplina que atende aos as 4 áreas, ocorre nos 2 primeiros anos do curso. Nas práticas pedagógicas de física, tanto a 1 como a 2, aqui vocês vão ver que nós temos, quer dizer, eu vou explicar, né, na verdade, em diversas aulas a gente faz algumas interfaces, então algumas aulas são junto com a química e com a biologia, algumas aulas têm sido agora junto com a matemática, a depender do tema que a gente trabalha. E aí é onde a gente vai praticar, viver, experienciar, como é que vai desenvolver proposta para a escola básica, né? Utilizando essas possibilidades todas, com vistas a fomentar essa discussão, né, sobre justiça social, natureza da ciência, destacando elementos das questões sociocientíficas,
sem abrir mão dos conteúdos conceituais científicos. Então, tem outras disciplinas também em que isso aparece, mas eu estou dando destaque nessas em que especificamente eu tenho a coleta de dados e etc. Então, vamos ver alguns exemplos, né? Na prática pedagógica 1 de 2003, por que 2003? Porque esse ano já foi diferente, 2024 também. A gente sempre vai introduzindo tal. São 18 semanas, contando com feriados, avaliações e etc. A gente consegue trabalhar 14 temas. Então, nesse ano, a gente começa com a prova operatória, que é um livro antigo, mas ainda necessário e atual, e ele traz uma discussão epistêmico-histórica muito legal. Então, essa historicidade da questão da avaliação. A gente começa o curso com isso, porque isso vai guiar toda a preparação de material, né, ao longo do semestre. Eu sempre brinco, é na prova que um professor se entrega. Você faz o discurso lindo, né, de abordagens socioconstrutivistas, construtivistas, reflexivas, etc., etc., e dá aquele provão tradicional, né? Então, a avaliação é um reflexo, né, dessas concepções todas. Esse tema de trabalhar a educação para a paz, a promoção dos direitos humanos e da justiça social, também entra com alguns conteúdos que vão exemplificar maneiras de você trabalhar com D'Ambrosio, é o meu grande inspirador, né? E eu acho que a obra dele precisa estar presente em todas as áreas. E a questão da Catemari Rosa, do Alain Brito, da Bárbara Carini, que trazem muito bem a pauta, né, de racismos para a sala de aula, mostrando essa constituição da ciência. Aí, essa aula aqui é só da física. Na aula 3, já nós temos a professora Simone, né, na prática 1, que trabalha com as 3 turmas, e ela vai falar sobre concepções de currículo, debate de maneira crítica a BNCC e tal, e se inspira principalmente nas concepções da Alice Lopes. Na biologia do conhecer, é a Ana Gol, da biologia, quem assume as 3 turmas. Então, trabalha essa perspectiva também. Adolescência e pós-modernidade, questão das dimensões, são 2 aulas que ficam por cargo, né, da coordenação do professor José Alves, que tem essa pesquisa pioneira no assunto da adolescência, defendeu o doutorado sobre isso em 2009, né, e agora essa tônica tem surgido de maneira ampla, mas a gente já tem essa pessoa incrível lá trabalhando com a gente. E aí, na aula 7, eu que assumo as 3 turmas. Então, eu trabalho aquele texto da Carvalho, de ensino por investigação, mas o meu foco é qual que é o grau de liberdade intelectual que os estudantes têm na prática experimental, né? Ou seja, até que ponto a gente não ficou só naquela coisinha de coletar dado e seguir o roteirinho, reproduzir e não pensar. E aí eu aproveito para fazer o link com a natureza da ciência, que é entender que você não desvincula a natureza da ciência só em aula de história. Não é só o conteúdo histórico que vai trabalhar a natureza da ciência. Todas essas, todos esses temas permitem a discussão da natureza da ciência, né? E aqui eu provoco com relação às práticas experimentais. Aí vem uma aula especificamente em que trabalho História da Ciência junto com CTS e questões sociocientíficas. E aí é um episódio que a gente vai falar das mudanças climáticas e da aviação, mas mobilizando todos esses aspectos. Eu vou mostrar depois esse trabalho aqui. Nessa turma, especialmente, eu senti necessidade de inserir esse tema da ciência e religião. Essa publicação de 2016 discute isso, né? E aí alguns conteúdos também, tanto de física como de biologia, que são impactados por essa questão, né?
tanto do surgimento do universo, Big Bang, etc., como a questão da teoria da evolução. Então, como respeitando a religião de cada estudante, né? Dialogando de maneira empática, acolhedora e cordial, vamos entender o papel, né, do professor em tratar da perspectiva científica nas aulas de ciências. Aí vem essa aula de radioatividade, mas que vai trabalhar um monte de questões de direitos humanos e de gênero na ciência. Também vou mostrar um exemplo. Essa aula, em 2024 e agora em 2025, tem sido junto com a turma de matemática, né? E o professor Eduardo Caetano participa da aula, ele trabalha com física nuclear e a questão das usinas nucleares no país, mas ele tem inserido também uma tecnologia educacional para tratar com questões mais complexas da matemática, tanto nas aulas de matemática em si, quanto em física, né? Aí vem um tema de povos originários, que, do ponto de vista dos conceitos, pega a astronomia, vou mostrar isso também. Opa, voltando. Aqui a física e arte, né, que é um tema também já bastante explorado no ensino. E, finalmente, um exemplo de interface entre física e arte com a literatura e o ensino de astronomia. Então, uma pesquisa do Fernando Gilger, onde ele trata do Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, o céu medieval e as teorias astronômicas da época. Bem, e agora eu vou mostrar alguns desses materiais, né? Peguei, vamos dizer, as pesquisas mais recentes, tem várias outras, mas não dá tempo de mostrar tudo. Então, como é que a gente tem feito isso? Antes de mostrar, a curricularização da extensão, nessa disciplina, ela começou sendo feita com a gente participando de um projeto da professora Ana, em que a gente trazia os estudantes do ensino médio para a sala de aula de um laboratório lá na Unifesp. Então, os nossos estudantes preparavam experimentos e desenvolviam essas atividades com estudantes do ensino médio. É um projeto muito legal, a biologia e a química continuam fazendo isso, mas nas minhas aulas, principalmente por causa da pandemia, eu fiz o movimento contrário. Eu estou trazendo professores da escola básica para nos ensinar, né? Eles têm trazido como estão trabalhando com a história da ciência nas suas aulas, né? Numa realidade atual de ensino médio, não é mais aquela realidade de 20 anos atrás, quando eu era professora do ensino médio, né? Então, a gente tem o mestrado da Crislanda Pereira, né, que foi sobre a Hipátia. É muito interessante, o objetivo da pesquisa era desenvolver essa narrativa, né, de maneira a atender demandas atuais do ensino de ciências, que vai focar em discussões de gênero, né? Mas, óbvio que vai aparecer também oportunidade de diversos temas, além da astronomia, da matemática, mas questões voltadas às perspectivas atuais mesmo de formação de professores, né? A narrativa vai possibilitar discutir esses aspectos todos aqui, né? O contexto histórico, as fontes, a intelectualidade da Hipátia nesse contexto, as contribuições que ela dá para a astronomia e para a matemática, e as respectivas representações sobre ela, né? A questão do embranquecimento, da sexualização, o estereótipo daquela morte violenta e tal. Então, como isso impacta a concepção que se tem sobre a mulher naquela época se destacando na produção do conhecimento. E aí, cumprindo com as demandas para trabalhar questões de gênero na formação de professores. Então, na aula da graduação, ela era PAD lá na Unifesp, né? Que é aquela formação para quem está fazendo mestrado. E aí ela preparou uma aula, trabalhou lá com os estudantes e foi muito legal. Então, o recorte histórico da dissertação dela
permitiu discutir essas 3 questões aqui, né? Além de trabalhar também alguns temas vinculados à radioatividade, com o artigo das meninas do rádio, que eu também vou apresentar. Esse artigo do Francisco Cardeira é muito bem recebido também pelos estudantes. O Francisco, ele começou, fez o TCC, fez o mestrado e fez 2 projetos de extensão. Então, ele tem 4 temas diferentes, super, assim, interessantes para a gente usar na sala de aula. Infelizmente, a gente não conseguiu publicar tudo ainda, né, em forma de artigo. Mas tem 2 que a gente tem usado. Esse, por exemplo, foi de uma extensão que ele fez entre o TCC e o mestrado, né? Um projeto de extensão entre o TCC e o mestrado. E ele traz o Bartolomeu de Gusmão, mostra, né, as conjecturas que esse padre brasileiro fez, o modo como ele argumentou para propor o artefato que poderia navegar pelos ares, né, que a gente vai chamar de balão. Então, ele fala que, observando a natureza, você vê que a ave precisa de 3 coisas para voar, né? As asas, a vida e o ar. E ele faz todo esse vínculo depois, vai argumentando aqui, um manifesto que ele escreve para convencer o rei a conceder-lhe a patente sobre esse invento e a licença para apresentar os experimentos e tal. E ele usa sabiamente como que esse artefato vai ser útil para o rei nos casos de guerra. Então, olhem de novo a questão da política, né? A guerra, a ciência se desenvolvendo nas épocas de guerra, a questão do poder que a ciência confere às nações que detêm o conhecimento, né? E aí a gente faz, via CTS, uma ponte com esse conhecimento sobre os aviões, né? Vai trabalhar a densidade do ar, a mecânica, a termodinâmica, ele faz uns cálculos na lousa, ele participa da aula, ele faz o desenvolvimento dessa parte conceitual. Os alunos adoram, né? Aí a gente traz essas notícias aqui de jornal, que isso já deve ter muitas outras agora, então, de voos que foram cancelados por questões da temperatura da pista, a densidade do ar ali na pista fica mais... diminui, o ar fica mais rarefeito e isso não dá sustentação para o avião alçar voo, né? Então, a gente trabalha uma intersecção entre a história das ciências com o CTS ou CTSA. A gente fala de um brasileiro, né, contribuindo para a história da ciência e da técnica mundialmente. Discute a função social da aviação, né, e desse modelo que se estrutura aí pelo planeta. Fala sobre emergência climática e trabalha diferentes conceitos científicos. Bom, a Beatriz está fazendo o mestrado, já está terminando, né? Ela está trabalhando com as teorias nucleares do átomo. O objetivo é construir essa narrativa que permita essa problematização sobre questões da natureza da ciência e também questões controversas propostas pelas questões sociocientíficas, né? Dialogando com uma educação que inclua esses conteúdos cordiais, que é justamente o nosso referencial da filósofa espanhola Adela Cortina, né, que vai falar da razão cordial e de como você, no ensino das ciências, né, se beneficia e da importância dessa razão que vem do coração para o acolhimento, para a empatia. E, no ponto de vista das questões sociocientíficas, a gente vai trabalhar os preconceitos que foram enfrentados por cientistas de determinadas nacionalidades, e mesmo com relação à localização geográfica de um pesquisador, né? Então, ela foca bastante naquele experimento de Rutherford com as partículas alfa, né? Destaca o papel do Geiger e do Marsden, discute as instabilidades do átomo, fala das hipóteses a priori, do comportamento das partículas,
tudo do ponto de vista epistêmico, né, da natureza da ciência. Mas também discutimos aspectos não epistêmicos, né? O Rutherford como um orientador encorajador e empático, a contribuição que essa abertura dele dá ao Geiger e ao Marsden, né? Como foi importante para o desenvolvimento desses saberes, a dificuldade de acesso a material, as interações entre cientistas, a distância geográfica, a questão de ter sido preterido o modelo saturniano por um japonês, né, o Nagaoka, em 1904, o modelo dele foi ignorado, ou seja, se tivesse sido levado a sério, vamos dizer assim, que rumo teria tomado a ciência, né? Aí vem o Clayton, que acabou de defender esse TCC sobre o Chamber, onde ele trabalha a intuição, né? É um tema muito interessante. Ele vai investigar como é que se deu a inserção do neutrino no processo Urca, né? E vai compreender como que a intuição do Chamber, ele próprio, né, o próprio Mário Chamber, dá entrevistas, comenta, escreve sobre isso, né? Como a intuição foi importante, uma vez que ele não era astrofísico especializado nesse tema. E, no entanto, ele intuiu, né, que o neutrino poderia ser a solução para um nó que a área não estava conseguindo desatar. Então, foi muito legal, ele ministrou uma aula, né, esse pedaço da aula, nas Práticas Pedagógicas 2, de 2024. Nessa aula, a gente recebeu a professora e a turma da matemática, foi muito bacana. E aí ele mostra essa construção histórica e social e cultural da ciência, destaca aspectos socioeconômicos, políticos, religiosos e artísticos, né? E principalmente a forma como eles são interpretados e transmitidos, né? Vão se perpetuando em trabalhos, em publicações, em gerações. Fala da dimensão subjetiva da intuição, o papel da intuição na formulação de hipóteses, né? Primeiro que existe a questão das hipóteses a priori, e também são elas inspiradas pela intuição, né? Não apenas por conjecturas meramente objetivas e racionais. Então, a humanização da ciência e essa interpretação de fenômenos complexos. Ele fez um experimento, ele montou uma caixinha para fazer uma câmera de nuvens. Opa! E discutiu todas essas questões do neutrino, né? E a explicação de como se dá o resfriamento do colapso estelar para poder equilibrar a questão da conservação da energia, né? Que a explicação anterior violava esse princípio. Então, o Chamber, inserindo o neutrino, ele resolve esse problema. Aí ele faz essa câmera de nuvens com materiais assim do cotidiano, levou os potinhos de vidro, as esponjas, a banana, gelo seco, álcool, tal, e fazendo essa montagem, meu Deus, Thaís, no noturno foi mais fácil para visualizar alguns tracinhos porque estava mais escuro, né? Mas é interessante que ele levou uma banana como fonte radioativa, né? E muitos alunos e alunas ficaram surpresos e surpresas com isso. Foi bem interessante. A Gisele, que também acabou de desenvolver o TCC, né, e está trabalhando o racismo científico. Ela falou sobre a vida da Enedina Alves Marques, que acredito que vocês conheçam bem, que foi a primeira engenheira negra, né, aí no Paraná. E ela fez uma narrativa histórica muito interessante que nós vamos implementar agora, amanhã, na aula de gênero que nós teremos. Então, vão participar tanto a Crislanda, que está vindo do Rio. Ai, mentira, não é amanhã, é na próxima sexta, dia 30. Então, queridos Testone, Patrícia, se estiverem aí assistindo, serão muito bem-vindos. No dia 30, a gente vai trabalhar gênero. Então, a Crislanda virá, vai trabalhar a Hipátia, vai discutir o artigo das meninas do rádio, e a Gi vai entrar falando sobre a Enedina. Então, ela conta que ela foi pioneira, todas as dificuldades que ela sofreu para conseguir se formar,
sobre as soluções que ela trouxe, inovadoras, não só na construção da usina hidrelétrica, né, famosa aí, de Capivari e Cachoeira, mas outras soluções que ela encontrou na estrutura da própria cidade ali, nos prédios, em Curitiba, e ela tem feito isso no ensino médio, porque ela está já atuando como professora do ensino médio. Ela falou, professora, ela me mandou um áudio super emocionada no primeiro dia, do olhar das meninas, sabe? Do interesse da sala como um todo. Então, assim, ela já teve essa primeira experiência bem positiva, né? Não quer dizer que todas serão, às vezes a gente quebra a cara, nem todo mundo consegue interagir, aceitar bem, né? Tem aqueles alunos já bem formatados, cadê a aula de física? Acha que é só pôr fórmula e fazer continha, né? Mas, enfim, essa narrativa já se mostrou bastante robusta no ensino médio. Então, fundamental que seja inserida na formação de professores, certo? E aí o reconhecimento que a Enedina teve, né? A escultura que foi feita em homenagem a ela, é uma estátua mesmo, né? Aquele conceito lá de uma estátua em homenagem a alguém, o que é um reconhecimento bastante importante, né? Das contribuições dessa mulher negra pioneira no Brasil. O Fernando, que usa as duas pesquisas dele, tanto a do TCC como a do PIBID, desculpa, a do mestrado, né? Ele tem feito isso nas aulas que ele ministra na escola básica, e ele já participou de diferentes edições da prática, ou com o tema da alquimia, ou com o tema do mestrado, que é a astronomia medieval, né? Física e arte. Então, aqui na História da Alquimia tem o TCC dele, com o texto da narrativa histórica, com discussões de possibilidades para discussão no ensino médio, na escola fundamental também, né? E aqui ele montou o slide e está falando dos conselhos que são trabalhados e das contribuições teóricas da alquimia, né? O que pouca gente sabe, que muito daquele laboratório que acontece de maneira institucionalizada e robusta no 17 já vinha sendo desenvolvido pelos alquimistas medievais e, aliás, foi por meio deles que isso chega na Royal Society em Londres, né? O Robert Boyle, convida um alquimista para ir ministrar aulas de laboratório para os caras da Royal Society. Aí, a outra pesquisa de mestrado, ele vai fazer essa discussão e interface entre a Divina Comédia e o Tratado da Esfera, né? Do Sacro Bosco e a Divina Comédia do Dante Alighieri, e vai trabalhar temas de astronomia em seu contexto de época. E aí, gente, é muito legal, porque era uma perspectiva geocêntrica. E aí ele mostra como, desde a antiguidade, você já tinha argumentos robustos para demonstrar a esfericidade da Terra. Então, aquela ideia de que a Idade Média todo mundo achava que a Terra era plana e blá, 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 é uma grande bobagem, uma narrativa construída não sem propósito, e etc. Bem, natureza da ciência, ele discute muita coisa, discute vários conceitos conceituais, né? Gravidade, a órbita, a esfericidade, os eclipses, etc. Aí vem a Stephanie, a pesquisa de mestrado. A gente tem usado o artigo dela, que a gente publicou no Caderno Brasileiro de Ensino de Física, em diferentes aulas da graduação, né? Os colegas, o colega da Química, Reginaldo Meloni, comenta sobre esses conteúdos, ele não trabalha o artigo diretamente, porque ele pega alunos do primeiro ano da graduação, né? Então, ele que faz essa tradução. O Carlos Senise, que é professor de física, já nas específicas, também adota o artigo. A gente trabalha esse artigo nas práticas pedagógicas 2, como uma das opções para eles fazerem a proposta didática para a escola básica.
Então, os planos de ensino, tal. E aí, ela tinha como objetivo de pesquisa justamente produzir esse conhecimento acadêmico nessa linha, né, de pesquisa. Então, elaborar, implementar, analisar e avaliar essa proposta que nós implementamos na prática pedagógica, coletamos dados, ela usou análise de conteúdo de Bardan para fazer, né, a análise de dados, e aí alguns dos aspectos que foram trabalhados, né? A ciência como um empreendimento coletivo, a questão do prestígio de pesquisadores, as relações pessoais do pai de Bohr, né, que encaminhou o filho para centros de pesquisas relevantes, as questões da nacionalidade do idioma, que também faz referência ao Nagaoka, né, o fato da teoria dele ter ficado abandonada frente à teoria do Thomson, alguns conceitos que ela trabalhou, né, e podem ser adotados tanto na formação de professores como também adaptados e traduzidos para o ensino médio. Então, modelo atômico, série espectral, linhas de emissão do espectro de hidrogênio e todo o contexto, né, gente? O David, ele já está fazendo um segundo tema no doutorado, esse foi o mestrado dele, né? Que foi a questão de trabalhar com saberes da astronomia tupinambá lá nos 600, né? Então, 1602 e 10, a primeira década de 1600, quando um padre francês esteve no Brasil e ficou lá junto com os tupinambás do Maranhão, anotando, aprendendo e julgando com os seus saberes, obviamente, né, franceses da época, sobre astronomia, os saberes do Tupinambá. Os conteúdos que a gente tem trabalhado, ele trabalhou tanto na prática como nos projetos integradores 2. E nas duas situações, a gente teve resultados muito bacanas com relação aos conteúdos conceituais e essa historicidade, né, da pesquisa, do conteúdo. Então, ele mostra, né, como esses conteúdos podem trabalhar conceitos do Fundamental 2 e do médio, porque fases da Lua, eclipse, estação do ano, geocentrismo, identificar constelações, entre aspas, né? Porque constelações é um nome que a gente dá mediante a ciência ocidental. Os indígenas não chamavam de constelações, óbvio, né? A questão do fluxo e refluxo das marés, que os nossos indígenas já relacionavam. Agora eu vou cometer um anacronismozinho, mas eu acho que vai valer a pena. Eles já relacionavam o fluxo e o refluxo das marés com relação à Lua, a posição da Lua, a fase da Lua. E os europeus não aceitavam. Nessa época, o Galileu mesmo tinha outras teorias para explicar, né, o fluxo das marés, maré alta, maré baixa. E ele não achava que havia ligação alguma com a Lua, né? E vai saber há quantos milênios nossos indígenas já haviam observado isso. Um pequeno anacronismo, mas acho que vale a pena para, né, mostrar a potência desses nossos povos ancestrais. Aí ele vai discutir essa ciência como produção cultural, construída coletivamente, na perspectiva do D'Ambrosio, que tem um olhar especial sobre saberes ancestrais, né? Essa produção cultural que manifesta a nossa busca enquanto humanidade, né? Ou seja, não é apenas a civilização ocidental, mas a humanidade em busca de sobrevivência e transcendência. Essa diferenciação entre a nossa astronomia ocidental, né, que tudo remete à Grécia, barará, barará, e essa astronomia cultural, que são saberes construídos por uma diversidade de povos ao redor do planeta, né? E a historicidade no processo de compreensão, ou seja, todas as lentes culturais que estão, né, entre esse saber originário construído no passado, né? Então, quem era a pessoa que fazia essa tradução entre os tupinambás e o Claude Dabbeville?
d'Abbeville, que era o padre capuchinho francês, né? Depois, um português, nos 1800 e alguma coisa, né? 1834, se não me engano, traduz a obra do d'Abbeville. E a gente trabalha alguns extratos dessas fontes, né? E aí o nosso olhar hoje para essas fontes do passado, né? Então, quanto de historicidade, né, nos processos humanos de interação com os saberes estão presentes em qualquer coisa da nossa vida, principalmente na educação, né? E aí, questões de justiça social que foram trabalhadas, né? Com destaque para o saber originário que ele, nesse momento do mestrado, utilizou tanto da Tchai Suruí como do Ailton Krenak. Agora, no doutorado, ele já está com outro tema, outros saberes, está falando já de... Foi até as comunidades indígenas ali do Jaraguá, está trabalhando com... Ai, gente, são tantos nomes que eu me perdi, desculpa, mas em um outro momento eu vou apresentar sobre o doutorado, aqui é o mestrado. Mas como está sendo importante esse contato, né, com a ancestralidade e a valorização disso na educação, tanto por meio do D'Ambrosio como da Ética da Razão Cortial, da Adela Cortina. Aí o Matheus, que no mestrado ele trabalhou com História das Ciências, ligadas à fotossíntese, e agora no doutorado ele está trabalhando com os conhecimentos na perspectiva dos saberes indígenas na formação de professores. Ele é biólogo, né? No grupo não temos só físicos, né? O Matheus e o Fernando são biólogos. Veja, o Fernando é biólogo e trabalha com física, a nossa formação lá na licenciatura, né? O Matheus é biólogo, a Beatriz é química, e outras pessoas da biologia e da química já passaram pelo grupo, né? E agora, recentemente, ele teve contato com esse calendário do povo Palicur, Arucoene, não sei falar, e ficou fascinado. Thaís, eu sei que a gente estava trabalhando com a etnobotânica e tal, mas eu achei tão interessante. Eu falei, vamos, Matheus, vamos. Se não toca o coração, a pesquisa não rola. Então, vamos mudar. Nas vésperas da qualificação, vamos mudar. Ele está todo feliz, animado, né? Então, quais são os conceitos? As relações céu-terra, as constelações, entre aspas, as fases da Lua, os mitos, a estação do ano. Legal que vai poder trabalhar esse conceito de mito, né? O mito não é aquele mito pejorativo dos grandes gênios, são mitos sobre saberes ancestrais, né? Mas também ele vai dar uma olhada, ó, não deixou o coração da biologia de lado, a disponibilidade de alimentos correlacionando com esses eventos naturais cíclicos, né? Então, os comportamentos cíclicos da natureza, como esses povos hoje estão percebendo essas alterações climáticas que são produzidas no planeta, comparando, né, com aqueles saberes todos que foram registrados, como esses povos originários e seus descendentes construíram e preservaram uma boa parte da cultura, apesar de todo o ataque sofrido, e lá vamos nós correr atrás da qualificação com esse novo tema, que eu também fiquei fascinada. E assim, gente, com isso eu vou aprendendo com eles, né? Cada um mergulha numa área e eu vou aprendendo com eles, né? E vamos junto, construindo as coisas. O Leal, né, o Carel, que fez a pesquisa sobre as garotas do rádio, esse artigo dele tem tido uma repercussão muito boa, né? Deixa eu ver o horário aqui. Nossa, eu estou terminando, gente, estou terminando. Tem o retorno de vários colegas de estarem usando tanto na formação de professores como no ensino básico. Estou muito feliz, estamos, né, muito felizes com o resultado. Então, ele conta daquelas meninas, né, elas eram mocinhas na época da guerra, os homens foram, na Primeira Guerra Mundial, foram para a guerra e eles pegavam mulheres jovens para fazer trabalhos
que pagavam praticamente um terço do que gastariam se fosse com homens, e elas tinham que pintar relógios e outros artefatos pequenos com tinta radioativa, preferencialmente relógios nesse período, né? E aí elas foram desenvolvendo, obviamente, cânceres medonhos, as coisas ainda não estavam muito claras, mas já havia hipóteses, né? Já haviam hipóteses, né? Então, a gente vai trabalhar radioatividade, a interação com o corpo humano, a questão de fraude nos exames médicos para poder isentar a companhia, né, das consequências, as questões de gênero e de classe social, porque eram mulheres de uma classe social baixa, né, sem muitos recursos, então era uma indústria lutando contra um grupo de mulheres. E aí discute CTS, assim, muitas questões de economia, sobre a guerra, a precariedade dos empregos, e também usando a ética da razão cordial, né, para falar sobre a temática violenta desse tema, de como a vida daquelas moças não tinha a menor importância, né, a menor importância. O diálogo com o ensino do grupo, né? Eu não falei das outras vezes, mas o Freire é a perspectiva que a gente adota para falar de educação, de filosofia da educação, de formação de professores, né? A gente trabalhou também com gênero e historiografia feminista na perspectiva da Isabelle Lima, usando não só esse, mas esse como um principal referencial teórico para entrar nesse tema, que também fomos aprender sobre isso, né? E, assim, discussões inúmeras de química, física, biologia, medicina, direito, porque aí tem todo o processo que rolou das meninas contra a empresa para pelo menos conseguir dinheiro para pagar os tratamentos que elas estavam fazendo. É uma história muito triste. O Carel e eu, a gente ficamos impactados na pesquisa e igualmente o texto impacta na sala de aula, sabe? E aí, olha, a gente tem que perguntar, né? Essas injustiças, o que mudou, né? O que mudou? Se você olha hoje a exposição de pessoas, crianças, quanta gente exposta a agrotóxicos. Isso é só um pequeno exemplo, né? Perigosíssimos, que são proibidos em outros países e não aqui, né? Gente, é isso. Então, não tem receita mágica, né? A gente tem que caminhar, tem que dar a cara a tapa. Então, eu vou propondo, tentando, arriscando, pegando o resultado, melhorando, inserindo. Tenho colegas que colaboram comigo, que implementam nas suas aulas. Alguns me chamam, eu vou. Outros já fazem, né, de modo autoral e corajoso e fazem coisas belíssimas, né? E aí a gente tem que descer do pedestal, né? Porque só ficar fazendo proposta teórica é importante, precisa ter, mas tem que vai se arriscar a vidraça. Então, por favor, deem uma olhadinha no nosso YouTube, tem muitos seminários bacanérrimos dos colegas lá, né? E muito obrigada. E agora vamos às perguntas.